E as perguntas do quadro Direitos do Consumidor de hoje serão respondidas em Imperatriz. A Mônica Brandão que vai dizer pra gente quem é que vai responder essas dúvidas hoje, Mônica. Olha, Janaína, quem vai responder é o defensor público Fábio Carvalho, com quem eu converso agora. Bom dia. Bom dia, Mônica. Bom, nós vimos aí muita reclamação sobre telefonia e tem muita reclamação também agora aqui no quadro Direitos do Consumidor para a sua entrevista. Vamos começar então com a dúvida de Carlos José. Ele pergunta se um cliente pode ter acesso à ligação gravada na hora de uma reclamação sobre a empresa de telefonia. Mônica, o decreto 6253 de 2008, ele estabelece no serviço de atendimento ao consumidor que é um direito deste receber a gravação da conversa que teve com o fornecedor do produto e serviço, que pode ser entregue em CD ou mesmo por e-mail no prazo de 10 dias. E, infelizmente, nós temos informações de que várias empresas, vários fornecedores não estão cumprindo o decreto. Daí a necessidade de o consumidor não só exigir, como denunciar, tanto no PROCON quanto na própria agência responsável, Anatel. Bom, é preciso denunciar, mas também é preciso pedir essa gravação, fazer essa solicitação. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo na conversa é receber o número do protocolo, identificar o número do protocolo e antes ou após o diálogo com o agente do fornecedor, fazer o requerimento da cópia da conversa, que ela obrigatoriamente deve ser gravada. E a empresa é obrigada a passar essa cópia, como o senhor já falou anteriormente. Gratuitamente. A Lúcia Moraes, ela pergunta como detectar e evitar irregularidades na cobrança de serviços telefônicos. Lúcia, nós precisamos, em relação a isso, ter algumas cautelas. A primeira delas é conhecer o nosso contrato. Saber quais são os direitos que foram estabelecidos no contrato celebrado com o fornecedor de serviço e depois estar bastante atento às faturas para saber se elas correspondem àquele plano que foi contratado, aquele plano que foi adquirido. Nós, brasileiros, não temos esse costume de analisar detalhadamente a nossa fatura, para saber se, olha, eu tenho um plano de 400 minutos, mas eu só vi R$0 aqui em 300 minutos, então parece que não tem aí 100 minutos que estão perdidos. Então é preciso ter esse tempo mesmo para fazer o cálculo, saber se está tudo certinho. Tudo certinho. E analisar se aquelas ligações que estão ali foi você que fez, se tem telefones que você não conhece, que você não reconhece, a fim de que você possa, com maior propriedade, exigir os seus direitos. Bom, e para exigir os direitos é preciso também conhecer o contrato, como o senhor acabou de falar. Muitas vezes as empresas de telefonia divulgam uma propaganda e dizem um valor de um determinado pacote, mas ali quando vai para o contrato tem várias cláusulas, detalhes que acabam trazendo desvantagens para quem compra aquele determinado pacote. Então, no momento dessa observação, isso pode ser considerado uma irregularidade, porque a propaganda está diferente? Sim, porque a proposta, ela vincula o proponente. A propaganda que é apresentada pelo fornecedor é uma proposta de negócio. E no momento em que ele apresenta essa propaganda, ele está vinculado a ela. E o consumidor, ele pode se valer desse cartaz, dessa notícia, olhar na internet essa propaganda, fazer a sua exigência a respeito do contrato que não está de acordo com a propaganda, ou mesmo ajuizar ações. Lembrando que a propaganda enganosa, ela é ilícito previsto no Código de Defesa do Consumidor. É preciso todo mundo ter atenção. E aí agora tem a dúvida do Rafael Coelho. Ele pergunta em que casos vale a pena fidelizar mesmo uma operadora de telefonia, ser cliente dela por muito tempo. Também uma pergunta muito interessante. Primeiro, o brasileiro ele precisa construir o hábito de fazer comparações, de fazer pesquisa, de fazer estudo, para saber se aquela fidelização, ela de fato vai ser oportuna, conveniente para ele ou não. Eu sei que isso é muito difícil, porque muitas vezes os planos são apresentados com combos. Às vezes um plano numa operadora, ela é de 60 minutos, outro de 100 minutos, e você tem dificuldade de comparar se é vantajoso para você.
E uma coisa muito interessante é, se você faz uma fidelização de 12 meses, a empresa ela não pode renovar essa fidelização sem a sua anuência expressa. Ok, defensor público Fábio Carvalho, muito obrigada pelas informações. E quando tiver irregularidade, denunciar sempre é o melhor caminho, né? O melhor caminho. Obrigada, bom dia. Bom dia, Mônica. Voltamos com você, Soares.